Ele é especialista em pedras preciosas. Eu vou conversar com o gemólogo Rafael Lupo Medina. Você é gemólogo? Sou gemólogo. Formado aonde em gemologia? No GIA de Nova York, é o Gemological Institute of America. É aquele que dá aqueles diplomas, você tem autorização para dar o diploma de validação da pedra preciosa? Sim. Há quanto tempo você é gemólogo? Olha, eu fiz em várias etapas. Quando eu tinha 14 anos, a primeira vez eu fiz aqui em São Paulo, no IBGM, mas era um curso de iniciação, mas eu obtive o diploma do GIA em 92. E você foi iniciado na gemologia através do... Como é que você teve esse interesse desperto pelas... Olha, desde moleque eu gostava de pedras, as historinhas da... Um tio seu, alguém que era... Ninguém. Eu acho que talvez foi uma reencarnação do meu bisavô. Se tiver alguma relação familiar, foi essa. Porque o seu bisavô era... Ele trabalhava com joias e relógios e sempre... Ele morreu em agosto, eu nasci em dezembro. E, então, se tiver alguma herança, é essa. É nesse sentido, porque... Tirando isso, a sua família trabalha em quê? Então, esse meu bisavô... O seu pai Então, mas esse meu bisavô, depois ele gostava de relógios, de joias e de mecanismos, e ele fundou a Meias Lupo. Mas não tem nada a ver, eu nunca quis trabalhar com isso. Vocês já estão comendo pipoca? Eu não acredito. Se vocês não prestarem atenção, vocês não vão ganhar pipoca. Então você nunca trabalhou em nada ligado a Meias Lupo? Não, depois eu fiz a faculdade de arquitetura. Você é arquiteto? Eu sou arquiteto, depois a gemologia eu fiz em seguida para obter esse diploma, para poder analisar as pedras, certificar se elas são autênticas, se houve tratamento nas pedras e eu trabalho na França, eles te contaram? Há mais de 15 anos. Ninguém me contou isso, Você veio da França. Vim. Há 15 anos, aonde você trabalha? Eu moro em Paris há mais de 15 anos. Eu trabalhei 8 anos no Bulgari e trabalho atualmente na Cartier faz 7 anos. Nossa Senhora! Na Cartier, no escritório ou em alguma loja específica? Eu trabalho atualmente na loja Cartier da Rue François Premier, ali perto da Avenue Montaigne, da Georges V. Que os brasileiros ficam todos lá perto. Da praça, tem uma praça... Tem a Place Vendôme, que eu também trabalhei lá. Perfeito. Não, mas digo, ali perto da François Premier, tem a Place François Premier, é isso? Sim, sim, sim. E tem até um hotel ali na Rue Jean Goujon. Da Rue Jean Goujon. Saint-Régis. Você fica lá? Não. Eu já fiquei quer dizer, minha mãe ficava quando eu era moleque, então eu conheço. Mas o impressionante aí, no caso, é que você é gemólogo, mas você se especializa em fazer avaliação de joias mais do que de pedras? Sim, quando eu estou no Brasil, eu faço esse trabalho de avaliar joias que as famílias herdaram para dividir para os filhos. Eu dou palestras aqui no Brasil sobre vários temas relacionados com a joalheria. Pode ser as joias dos marajás, as joias dos czares, pode ser sobre os diamantes coloridos. O ano passado, na Embaixada do Brasil em Paris, foi sobre as gemas brasileiras na joalheria europeia. Inclusive, eu trouxe hoje as pedras brasileiras, que a gente vai... Daqui a pouco eles vão trazer. Você trouxe aqui? Sim. Meu Deus do céu! Alex, traz as pedras, por favor.
Faz um favor, Alex. Põe a tampa aqui primeiro. Tira isso aqui antes. Você está nervoso hoje, Alex? Não, senhor. Estou meio distraído. Tá não é para fazer isso. Eu falei para fazer isso? Não, né? Você está impressionado com a Karina ainda, mas o namorado da Karina está ali. Faz o seguinte, pega isso aqui tudo e põe em cima isso aí. Põe o relógio, põe aí a canetinha, tudo, e leva tudo assim, tá bom, senhor. Tudo. Leva isso aqui também, depois. Isso aqui, ó. Obrigado. Isso. Muito bem, Alex. E põe isso aqui. Tira o olho daqui. Você não tem que olhar aqui, nada. Fica olhando as perguntas. Que às vezes não tem... Eu nem pergunto nada daqui, entendeu? É o seguinte, então aqui as pedras, é isso? Sim. Isso são as chamadas pedras semi-preciosas? Exatamente, são pedras semi-preciosas, porque as preciosas são apenas 4, diamantes, rubis, esmeraldas e safiras. Aqui tem 2 esmeraldas, mas as outras todas são semi-preciosas. E eu pus aqui, Jô, 2 famílias de pedras. As esmeraldas, as águas marinhas e a morganita são pedras da mesma família dos berilos. E elas são como se fossem irmãs e irmãos. Berilos? Berilos. É a família dos berilos que esmeralda, água marinha, morganita pertencem a essa família. Tem uma coisa que eu acho sempre curiosa, é o seguinte, porque a esmeralda inteiramente sem jaça é de uma raridade absoluta. Extremamente rara. Praticamente não existe, porque a natureza, as inclusões, até é uma prova de autenticidade. Não, evidente. Mas digo o seguinte, no caso das esmeraldas, às vezes, uma esmeralda, quando eu digo sem jaça, quer dizer, com mínimo de rajaduras, enfim, pode valer mais do que um belo diamante, né? Sim, é verdade. O mesmo se aplica ao rubi. Tem algum rubi aqui? Olha, aqui tem um rubi. E essa aqui, qual é essa aqui? Essa é uma granada. Eu posso botar a mão aqui, não tem problema. Por favor. Não, porque eu deixo uma impressão digital. Amanhã roubam. Vai ficar Foi o gordo é que levou. Mas é engraçado, esse rubi é muito claro, né? Sim. Existem vários Isso tons. faz com que ele seja mais valioso ou menos valioso, o tom do rubi? Então, esse tom é menos do que o famoso rubi da Birmânia. Esse é uma pedra, os da Birmânia que tem uma cor, é um vermelho chamado sangue de pombo. É lindo, né? É extremamente raro. E caríssimo. E caríssimo. E, além de tudo, as minas estão praticamente esgotadas. E com os problemas políticos na Birmânia, as joalherias, sobretudo as francesas, têm um boicote contra a Por compra causa dos... da política. Muito bem. Aqui, por exemplo, é uma água marinha. Exatamente. Essas pedras foram se valorizando graças aos trabalhos feitos por joalheiros brasileiros, ou eu estou enganado? Não, certo. E o Brasil é o país que tem o maior número de pedras do mundo. Nós temos as maiores reservas do mundo e a maior variedade de pedras que existem. De pedras semi-preciosas. Nós temos também diamantes e esmeraldas. Rubis e safiras não temos no Brasil. E, inclusive, tem diamantes importantes, foram descobertos no Brasil, de centenas de quilates. E aqui, Ju, são pedras chamadas dendritas. Que tem fóssil, né? E eu trouxe todas essas para ver a variedade de tons, de formas e de inclusões que elas têm. E são pedras da região de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O fato da pedra, da semi-preciosa, ter sido muito valorizada,
se deve à mistura entre preciosas e semipreciosas ou não? Sim, mas mesmo das semipreciosas, chamadas semipreciosas, eu trouxe essa aqui, olha, que é uma turmalina da Paraíba, que é extremamente rara. Como o nome diz, ela vem do estado da Paraíba. Essa pedra é uma pedra recente, as minas foram descobertas há mais ou menos 10 ou 15 anos, e essas pedras são vendidas a preços se puder dizer, de pedras preciosas, porque são extremamente raras, sobretudo essa que tem mais ou menos 25 quilates. Então, é uma pedra extremamente rara. Então, chamá-las de semi-preciosa ou preciosa, em francês a gente não fala semi-preciosa, a gente fala pedra fina, pierre fina, porque é meio pejorativo falar semi, né? De certa forma, sim. Mas também, de certa forma, quando esse mercado começou a pegar fogo em função de algumas montagens ou de pedras enormes, como as pedras dos anos 20, 30 do século passado, o termo, na época, não chegava a ser pejorativo. Era para fazer uma distinção, né? É verdade. E parece que também tinha, quando as pedras eram, nos Estados Unidos, elas eram importadas, o rubi, safira, diamante, esmeralda, que eram as mais valiosas, chamavam preciosas. As outras, que o imposto era menor, era semi-preciosa. Mas, assim, do nível, o ponto de vista gemológico, da cristalização... Ou da beleza também, da beleza, né? Deve ser. E também da raridade. A raridade é relacionada ao preço, né? O fato, o Rafael, de terem misturado... Por exemplo, nas joias da rainha da Inglaterra, enfim, as joias que estão lá expostas na Torre de Londres, tem uma mistura de precioso e semi-precioso? Tem. A coroa que ela usou na coroação e que é usada na abertura do parlamento, durante muitos anos, tinha uma pedra grande vermelha que diziam que era um rubi, mas na verdade era um espinélio. E o espinélio é uma pedra semi-preciosa. Da onde? O espinélio nós temos em Madagascar, no Brasil às vezes encontramos, que tem vários tons de espinélios. Entendi. Então lá tem, além de diamantes e safiras, tem essa pedra vermelha que na verdade não é um rubi. Agora vamos falar um pouco dos modismos, né? Hoje se fala muito em diamante negro. Sim. Não o de comer. Chocolate. Mas o diamante negro, na realidade, é uma pedra que não tem valor intrínseco, né? Exatamente, não tem valor intrínseco, porque essa pedra é como se ela não amadureceu. Ela não cristalizou. É quase um carvão ainda. Exatamente. E, no entanto, tem joalheiros que começam a promover, a cobrar preços absurdos de certas joias, dizendo, não, mas é diamante negro, como se fosse uma coisa rara. Mas não é muito, não. Eu acho que é mais pelo lado estético, do preto com o branco. E pela moda. E pela moda, exatamente. Um joalheiro de nome lança uma coisa dessa, mas os grandes joalheiros, como o Cartier, Van Cleef, quando montam uma joia ou uma exposição, entram nesse tipo de modismo de pedra? Não. No Cartier, olha, até hoje não usamos, muito pouquinho. Teve uma coleção que tinha uma mistura, mas assim, muito pouco, não era completamente. Que tem alguns joalheiros que estão fazendo coisas assim, cobrando fortunas, né? Fortunas por coisas que realmente não tem valor. Não. Mas não estou pensando na recompra. Não é isso. É que há um mercado de diamantes, né? Sim, claro. É a coisa mais difícil você diferenciar um bom diamante de um médio diamante? Olha, não é fácil, precisa de equipamento. Para um leigo, não é hipótese. Não, porque as diferenças são tão sutis e o preço muda muito. Sobretudo, tem 4 fatores que influenciam no valor de um diamante. O primeiro é o peso, que são os quilates. A segunda é a cor. Falando de diamantes brancos, tem tons de brancos. É como você tem, às vezes, uma camisa... champanhe, né? Até o champanhe. E
tem a pureza, que tem que ser vista com a lupa, e as inclusões são tão minúsculas que mesmo com a lupa é muito difícil de enxergá-las. E o quarto fator, que é a lapidação, que é a forma e também o ângulo entre as facetas. É como se tivesse um tecido super de boa qualidade, se for mal cortado, o terno não vai ser bonito. E o diamante, se não é bem lapidado, não vai brilhar. Por exemplo, uma pedra, às vezes uma pedra de 2 quilates, uma pedra de 3 quilates quadrada, vale menos de que uma pedra de 2 quilates quadrada em função da pureza da pedra. Exatamente. Isso chega a dar uma diferença significativa? Sim, bastante, e não é visível a olho nu. É Esse o que é o tal problema. negócio. Aí, se você não tiver a confiança no joalheiro, quer dizer, se não for uma pessoa da sua absoluta confiança, não tem como você saber comprar. Precisa comprar num lugar de confiança, e mesmo quando eu estava na escola, para analisar a cor e a pureza, tem que ser com os olhos repousados. Também tem pedras, tem que comparar a cor, como é muito sutil entre um tom e outro, tem pedras de comparação, não podia tomar café antes de analisar, tinha que fazer de manhã. Então, e o preço muda entre 10% e 15%, assim, de uma letra, a cor é o alfabeto, é D, E, F, G. Então, o D é o mais branco possível. Então, entre uma cor D e uma cor E, o valor às vezes muda de 10% a 15%. E não se vê. Não dá para olhar. Só no laboratório. Quando surgiu, quer dizer, antes de tudo, existia para joias falsas, que faziam, inclusive, para substituir as verdadeiras, para guardar as verdadeiras no cofre. Isso eu estou te falando de século XIX, final do século XIX, século XX, tá? Meados do século XX. Existia uma pedra, existia uma joalheria especialista em joias falsas que chamava Burma, se eu não me engano. Sim, existe até hoje. Ainda existe? Sim. Eu sei que tinha. E usavam uma coisa que chamava zircon. Sim. Bom, que é uma coisa. Só que depois, nos anos 80, surgiu uma outra coisa similar a isso, que aí chamava só zirque, que era absolutamente idêntica ao diamante verdadeiro. Você me corrige quando começar a falar bobagem. Tá certo. A única diferença que havia mesmo é que esse zirque era mais perfeito do que o diamante, ou seja, a lapidação dele era inteiramente sem falhas e o peso dele ele era um pouco mais pesado. A densidade e também a lapidação, exatamente, era mais perfeita, porque nos diamantes naturais o objetivo número 1 é guardar o máximo de peso, que é o contrário da história do regime, agora há pouco estava falando. Então, às vezes, as proporções não são ideais para guardar o máximo de peso, porque o diamante é vendido em quilates, então, quanto mais quilates tiver, mais caro é vendido. Então, nos diamantes sintéticos, como a zircônia e tudo, eles fazem a lapidação perfeita e, imitando o diamante, ele tem um brilho ainda superior ao diamante, que à noite, usando, todo gato é pardo, então não dá para perceber. Uma joia, e sobretudo essas joias cópias, eles fazem as montagens como joias verdadeiras, então é muito difícil de ver a diferença. Eu vou te contar uma história, claro que omitindo os nomes. Eu era muito amigo de um joalheiro que recebeu um lote desses zirques, vamos dizer. E aí ele falou assim, leva isso aqui em qualquer joalheiro da sua confiança e pede uma avaliação. Aí eu peguei aquilo e ele disse assim, e leva mais esses 2 diamantes aqui verdadeiros. E tinha 2 diamantes de verdade menores. O outro era uma pedregulha. Aí eu levei no joalheiro importante e disse assim, olha, eu tenho umas joias de família aqui que eu estava querendo vender
eu queria que você faz uma avaliação para mim e uma das pessoas ali tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, onde tinha feito um curso de gemologia. Aí eu entreguei as 3 pedras, falei, tem interesse em alguma dessas pedras? Aí ele foi lá dentro, voltou e disse assim, nessas 2 pedras menores, não, são muito banais. Mas, se você estiver interessado em vender essa grande, eu compro na hora. Eu falei, não, era só para avaliar. E eu fiquei com vergonha de contar que aquele tinha... Que estava se enganando. O gostado era falsa. E é um cara de reputação, quer dizer. Era uma coisa também que era um lançamento absolutamente recente. Tanto que depois surgiram vários golpes de pessoas que empenharam esses zircos na Caixa Econômica como se fossem de verdade. Aí depois tiveram que tomar medidas como pesar os diamantes direitinho para ver a diferença que dava, que era até com mais sustância, vamos dizer. Mas isso foi um período em que aconteceram vários golpes desses, né? Olha, por exemplo, rubis sintéticos, Jô, existem há mais de 100 anos. E eles têm as mesmas propriedades físicas, químicas e ópticas. A única maneira de ver a diferença é aumentando no microscópio mais de 50 vezes para ver as linhas de crescimento do cristal, e que no natural elas são paralelas e no sintético elas são ligeiramente curvas. Então é muito difícil. E o valor é óbvio que é outro, né? E também é o seguinte, pedras como esmeralda e rubi e qual é a terceira que a safira, elas derretem no fogo, né? Um incêndio... Olha, não, porque A esmeralda não derrete? A esmeralda é mais frágil que a safira e o rubi. Ela pode meio explodir, não assim derreter e virar mas ela recebe o impacto do fogo. Sim. Porque o diamante não? Não, porque é uma pedra mais resistente. É a pedra mais resistente que existe, é o diamante. A esmeralda é verdade, ela é mais frágil. As outras duas também não têm a mesma... não tem a mesma dureza. Resistência. A resistência também não. Tanto que para cortar um diamante, só outro. Só outro. E o diamante risca todas as outras. Loucura. Tem algumas fotos de coisas montadas, não? Podemos mostrar rapidamente? Bom, aqui é a princesa Diana com o anel de noivado, que é uma safira da Birmânia. A Birmânia é famosa, sobretudo pelos rubis e também pelas safiras. A diferença é do tom das safiras da Birmânia com as do Ceilão ou do Caxemir, varia, e pela cor a gente sabe a origem da pedra. Deixa eu avisar que isso aqui não é foto para o programa de vendas de joias pela televisão, tá? Aqui tem... Aqui é um diamante de 128 quilates que foi descoberto em Minas Gerais em 1850, e esse diamante depois pertenceu ao Marajá de Baroda, e em 2005 o Cartier montou esse diamante nessa pulseira. Para quem? Para vender, e foi vendida. Não, mas digo, é para homem ou mulher? Porque hoje em dia está liberado, do jeito... Olha, um gay riquíssimo, se quiser usar... É unissex, a pulseira. Ela é unissex, né? Unissex. Está anunciada como unissex. Pulseira unissex. Vamos em frente. Aqui, nossa, que loucura. Esse não é uma safira, isso é um diamante azul, é o diamante chamado Hope, esperança em inglês. Esse diamante veio da Índia e no século XVII ele foi levado para a França, para o rei Luís XIV. E depois tem uma longa história até a pedra hoje estar no Museu de História Natural de Washington, que é o Smithsonian Museu. E ela pode ser vista lá. Tem 45 quilates, esse diamante azul. Agora, isso aí não tem nada a ver com o diamante negro, né? Não. Esse é um diamante já feito. Já feito assim. E o que dá a cor nos diamantes, o diamante é carbono puro. O que dá o tom é a presença de outro elemento químico. No caso do azul, é a presença do bóron que dá o tom azul na pedra.
A lapidação mais usada hoje é a lapidação que chama-se Amsterdã, é isso? Que é o redondo, com 57 facetas. E a mesa, o platô, né? O platô a mesa maior. Né? Porque antigamente tinha uns que tinha a mesa pequenininha, E o ângulo... tinha a lapidação Brasil. Exatamente, né? Vamos em frente. Essa é uma pulseira... Cartier, né? É uma pulseira Cartier de Pantera, que foi leiloada em novembro. Essa pulseira pertenceu à Duquesa de Windsor. Vocês viram o filme agora do Discurso do Rei? Claro. Então, era o Duque de Windsor, que era o irmão que abdicou. Essa pulseira foi dela e bateu o recorde mundial de venda no leilão da Sotheby's de Londres por 7 milhões de libras. Baratinho. Vamos em frente. Esse também foi o recorde mundial. Esse é um diamante de quase 25 quilates, cor-de-rosa, intenso. Essa pedra foi vendida também em novembro, em Genebra, por 46 milhões de dólares. Só para dar uma ideia da raridade... Foi a leilão, né? Foi a leilão. Eu sei porque eu fui até 45, aí eu desisti. Eu falei, não, vamos deixar por aí. E só para dar uma comparação, uma pedra de 25 quilates, o mais branco possível, o mais puro possível, o valor é mais ou menos 5 milhões. E esta, pelo fato dela ser cor-de-rosa, foi vendida por 46. Uma pedra de 10 quilates hoje, champanhe, de excelente qualidade, custaria quanto? Então, Jô... Eu sei que é difícil se dar um porque preço. o champanhe, mesmo quando você vai tomar, não tem tonzinhos diferentes. Às vezes um é mais... Vai mudando o tom. Às vezes você vai bebendo. Às vezes, no final, ele dá uma loucura. Não, levemente. Levemente, redondo. Então, mas é que tem que saber a pureza. Eu não estou vendendo pedra nenhuma, você pode chutar à vontade. Não, mais ou menos. Entre quanto e quanto? Um de 10 quilates? Olha, eu diria... Quanto está o quilate? Então, exatamente. É muito difícil de responder isso, porque, como eu disse, depende da cor, da pureza, mas sei lá, pode ser então entre 5... Vamos fazer o seguinte, o mais caro e o mais barato. O mais caro é uma pedra que pode custar... Mas, por exemplo, uma pedra de 1 quilate, o quilate não custa o mesmo que uma pedra de 3 quilates. Claro, não sei. Pode custar... Está difícil vender essa pedra. Mas uma pedra, por exemplo, de 10 quilates, de uma qualidade a melhor que existe... Pois é. Pode custar mais de 100 ou 150 mil o quilate. 100 ou 150 mil dólares o quilate. 100 mil dólares. Tem uma pedra de mais de 1 milhão. Quilate. 100 mil dólares ou quilate? Assim, eu estou falando do mais branco, mais puro possível. Quer comprar? Aqui tem uma aqui do lado. Ok. Olha, isso aqui, esse aqui é uma para você. É um cristal de rocha lapidado. Obrigado, obrigadíssimo. Em forma de... Tem as facetas de todos os vasos. Não vai te fazer falta? Tem as outras aqui. Muito obrigado. Obrigado, de verdade. Imagina, é um presente. Tá? É um prazer. E o cristal de rocha é uma pedra boa para boas energias. E eu vou, quando eu tiver... A próxima vez que eu for a Paris, eu vou te visitar. Obrigado, por favor. Lá, ali na François Premier, né? Tá bom. Eu conversei com o Rafael Lupo Medina, um homem precioso devido às suas pedras. Daqui a pouco a gente volta.